Fala galera do Humanista, então mais uma videoaula hoje de Química, dando continuidade ao tema que a gente está estudando desde a semana passada. A gente estava falando um pouco a respeito das ligações, das interações interatômicas, né? Vimos um apanhado geral na primeira aula, 2 semanas atrás, né? De todas elas, da iônica, da covalente e da metálica. Semana passada eu me aprofundei um pouquinho mais na ligação iônica e nessa semana, nessa videoaula, a gente vai falar um pouco então da ligação covalente e da ligação metálica, falando algo a respeito das propriedades dos compostos moleculares, que são aqueles cujos átomos se unem por ligação covalente, e dos compostos metálicos, que são aqueles cujos átomos se unem por ligação metálica, especificamente os metais. Vamos para o quadro aqui então? Relembrando o que a gente tinha combinado na semana passada, conversado na semana passada, a ligação covalente ela vai ser formada entre entre não metal, entre os não metais ou entre esses não metais e o átomo de hidrogênio, né? Lembrando que metal vai entrar ou na ligação metálica ou na ligação iônica, né? Ligação covalente é só entre os não metais ou entre os não metais e o átomo de hidrogênio. Só relembrando então, né, fazendo novamente uma construção de uma fórmula, construção de uma estrutura molecular, né, cujos átomos se unem por ligação covalente, vamos pegar o exemplo do tetracloreto de carbono, que é o CCl4. Então, a gente vai fazer a união do átomo de carbono, que é um não metal, que está na coluna 14. Coluna 14 significa um 4 lá, né, aquele 4 terminando ali, a terminação do 14, representando, significando que o carbono tem 4 elétrons de valência. 4 elétrons na sua última camada, no seu último nível de energia. E eu vou ligar esse carbono com cloro, que é um outro não metal da coluna 17, então 17 termina com 7, né, como está indicado ali, indicando que ele tem 7 elétrons de valência, ou seja, 7 elétrons na sua última camada, no seu último nível de energia. Ok? Vamos para o quadrinho de baixo então? Vamos começar a montar então a fórmula, como que se dá essa ligação covalente do tetracloreto de carbono, do CCl4. Veja, como eu estou fazendo a união entre dois não metais, e não metais têm tendência a ganhar elétrons, nenhum deles tem tendência a perder elétrons como os metais, como se dá a ligação covalente, como a gente discutiu lá na primeira aula 2 semanas atrás, a ligação covalente vai se dar por meio de compartilhamento de par de elétrons, e não de transferência de elétrons de um átomo para o outro. Então, eles vão compartilhar um par de elétrons, e esse par de elétrons compartilhado vai pertencer ao mesmo tempo aos dois átomos. Então está aí o carbono com seus 4 elétrons de último nível, seus 4 elétrons de valência, e o cloro com seus 7 elétrons de último nível, seus 7 elétrons de valência. O carbono precisa de 4 para completar o octeto e adquirir estabilidade, o cloro precisa de mais 1 para completar o seu octeto, seus 8 elétrons de valência, e ficar estável. Então forma-se aí a primeira ligação covalente entre eles, o primeiro compartilhamento de par de elétrons aí. Esse par de elétrons passa a pertencer ao mesmo tempo ao carbono e ao cloro. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência no cloro. Completou o seu octeto. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência para o carbono agora. Ele precisa de mais 3. Então vamos colocar mais um átomo de cloro então. Outro cloro com os seus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência. E forma a ligação covalente entre eles. Então agora o cloro completou 8 elétrons de valência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resolveu a vida do cloro, faltam ainda 2 para o carbono. Então vamos fazer mais um átomo de cloro. Com seus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência. Forma a ligação covalente compartilhando o par de elétrons. O par de elétrons passa a pertencer ao mesmo tempo aos dois. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o carbono. Falta então um átomo de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço o compartilhamento. Então agora o cloro fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o carbono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os átomos completaram seu octeto, todos adquiriram a estabilidade, compartilhando o par de elétrons, que é a característica da ligação covalente.
forma molécula. É molécula. É uma molécula, tá, gente? Então, quando o átomo se une por ligação covalente, há a formação de moléculas. E o compartilhamento do par de elétrons, esse compartilhamento do par de elétrons, eu represento na fórmula de baixo por um traço. Então, cada tracinho desse significa um par de elétrons compartilhado na ligação covalente, formando uma molécula, aí sim, de tetracloreto de carbono. Fechou? Vamos olhar um pouquinho, então, a respeito das características, das propriedades dos compostos moleculares, né? Daqueles que se unem por ligação covalente. Eles podem ser sólidos, podem ser líquidos, podem ser gás a temperatura ambiente. Diferentemente dos compostos iônicos da semana passada, que a gente viu que basicamente eles eram sólidos à temperatura ambiente, devido àquela alta força de atração entre íons de carga oposta. No caso dos compostos moleculares, desses que se unem por ligação covalente, o que a gente tem? Por que essa variabilidade, então? Por que eu posso encontrá-los nesses três estados físicos? Porque isso depende da polaridade das moléculas. Se a molécula é polar ou se ela é apolar, o que vai refletir o tipo de força intermolecular que vai unir essas moléculas. Aí nós não estamos falando de ligação interatômica, nós vamos falar de forças intermoleculares. Não na aula de hoje. Então guardem essa informação, que os compostos moleculares podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Isso vai depender fundamentalmente das forças de interação entre essas moléculas, que depende da polaridade delas. É assunto para a nossa próxima aula da semana que vem, tá bom? Então, outra característica deles é que eles são isolantes elétricos e térmicos em qualquer estado físico. Então, a gente pode pensar como exemplo, a madeira é formada por um composto molecular, o plástico é um composto molecular. Eles não são bons condutores de calor, nem são bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque nos compostos moleculares não existem cargas elétricas em movimento, sejam elétrons, sejam íons. A gente viu na aula da semana passada a questão dos compostos iônicos que, no estado líquido ou dissolvido em água, por ter elétrons cargas elétricas em movimento, eles passam a ser condutores. Não existe isso no composto molecular, então eles são isolantes, tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, com uma exceção. Vamos olhar o quadrinho de cima lá para observar essa exceção, que ela é muito importante. Presta muita atenção. Eu disse que os compostos moleculares são isolantes. Não são condutores de corrente elétrica, em nenhum estado físico. Porque não existe a formação não existem íons, cargas elétricas em movimento. Mas veja bem o que acontece com um tipo especial de composto molecular, que são os ácidos. Os ácidos são compostos moleculares, mas quando eles estiverem dissolvidos em água, eles vão passar a ser eletrólitos, vão passar a ser condutores de corrente elétrica. Por que isso acontece? Porque quando um ácido cai na água, ele sofre ionização. O que significa ionização? Formação de íons. Então veja, o ácido sulfúrico no estado líquido, se eu dissolvo na água, ele vai sofrer um processo de ionização. Isso aqui vai separar. Então forma íons H+ aquosos e o contra-íon sulfato aquoso também. Bom, passei a ter então cargas elétricas em movimento. Cargas elétricas dissolvidas em água com possibilidade de se movimentar pelo líquido. Isso significa dizer que, submetidos a uma diferença de potencial, há fluxo, a migração de cargas de um lado para outro, numa mesma direção e no mesmo sentido, que caracteriza uma corrente elétrica. Então, compostos moleculares são isolantes, porém, a exceção fica para os ácidos, que são moléculas especiais, que em água sofrem ionização. É a formação de íons, onde antes eu tinha uma molécula. Eles não existia íons antes e passa a existir íons depois de dissolvidos em água. Então, os ácidos são a exceção. Dissolvidos em água, sim, são bons condutores de corrente elétrica. Fechado? Vamos agora então para a ligação metálica, para o quadrinho de baixo. Vamos lembrar na semana passada, então, na semana retrasada, quando eu falei um pouquinho a respeito dos compostos metálicos, o que justificava a ligação metálica era um mar de elétrons deslocalizados entre os núcleos positivos dos metais. Cada pontinho verde desse daqui são elétrons de carga negativa e as bolinhas positivas são os núcleos metálicos, os núcleos dos metais. Comentei com vocês e reforço que esses elétrons ficam deslocalizados, eles não ficam girando só em torno do núcleo, passeiam por toda a peça. Então, o elétron de carga negativa entre dois núcleos atrai esses núcleos, eles são sempre atraídos por esses elétrons,
por uma forte força de interação, o que mantém o metal no estado sólido à temperatura ambiente. Comentei com vocês na semana passada que os compostos iônicos eles são quebradiços, são sólidos e que se quebram quando eu exerço uma tração. Vamos observar por que isso acontece. Veja bem, quando eu exerço uma tração sobre um composto iônico, aqui eu tenho exemplo de uma estrutura iônica, de um aglomerado iônico que nós vimos na aula de semana passada, o que eu tenho da forma como está aqui? Positivo cercado por negativo, positivo cercado por negativo, negativo cercado por positivo. Então há força de atração. Agora veja o que acontece quando eu tento realizar uma tração nesse composto iônico, quando eu tento quebrá-lo. Se eu exercer uma força aqui para baixo, tentando fazer uma tração, eu vou deslocar essa interface que está aqui. Então aqui eu tenho positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Força de atração, se mantém estável. Mas se eu exerço uma tração e desloco essa interface, olha o que acontece do lado de cá. Se eu descer isso daqui para cá, concorda que esse negativo vai vir para cá e esse positivo vai vir para cá? Esse negativo desce e esse positivo desce. Olha o que aconteceu. O negativo desceu, estava aqui em cima o negativo. Desceu, o positivo estava aqui, desceu. Olha o que aconteceu. Negativo com negativo, positivo com positivo. Esse material vai quebrar. Porque cargas de mesmo sinal se repelem. Há repulsão entre elas. Esse e esse se repelem, esse e esse se repelem. O material quebra. Então eu tentei envergar um composto iônico, ele vai quebrar. Porque eu vou colocar na mesma interface íons de carga de mesmo sinal. Vai haver repulsão, eles vão quebrar. Porque com o metal, quando eu tento aplico uma tração sobre ele, né? Aplico uma tração aqui, por exemplo, ó. Apliquei uma força de tração aqui nesse metal, ele não vai quebrar. Não quebra, porque na hora que eu deslocar essa interface, como é que está aqui? Ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Força de atração. Positivo, negativo, força de atração. Quando eu desloco essa interface, desci. Ao deslocar a interface, olha o que acontece. Positivo com negativo, positivo com negativo. Positivo com negativo, positivo com negativo. Não mudou nada. Eu mantive a interface positivo, negativo, positivo, negativo. Então o metal assume essa nova configuração, uma nova forma em que ele vai envergar, ele não vai quebrar. Por isso a gente fala que como uma das características dos metais, que está aqui no quadrinho de baixo, os metais são maleáveis e dúcteis. Quando eu tento submetê-los à tração, eles cedem à tração, sem quebrar. Eles vão assumir novas formas. O que é ser maleável? Ser maleável eu consigo formar lâminas com metal. O que é ser dúctil? Dúctil eu consigo formar fios com esse metal. Eles também possuem altas temperaturas de fusão e de ebulição, porque essa atração entre elétrons de carga negativa e os núcleos de carga positiva é uma força de atração muito intensa, é uma atração muito forte, e isso dificulta a sua desagregação quando eu tento variar a temperatura. Então, muita energia é necessária para desagregar o metal. Se muita energia é necessária para fazer essa desagregação, eu tenho que aquecer a temperaturas mais altas. Então isso caracteriza que os metais têm alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição. Via de regra, temperaturas essas mais altas até do que dos compostos iônicos. Então tanto os compostos iônicos quanto os compostos metálicos têm temperaturas de fusão e de ebulição muito altas. Os metais são bons condutores de calor. Pensa na panela que você tem na sua casa, né? O fogo está ali só embaixo da panela, mas ela esquenta como um todo, porque eles são muito bons condutores de calor. Ele esquenta muito rápido. E são bons condutores de eletricidade, mesmo no estado sólido. Pensa nos fios de transmissão, eles são feitos de cobre, um metal. São bons condutores de corrente elétrica. Por que são bons condutores de corrente elétrica? Vamos voltar para o quadrinho de cima? Olha só, esses elétrons deslocalizados, a deslocalização e a possibilidade deles se movimentarem ao longo de toda a peça metálica permite que, ao submeter uma peça metálica a uma diferença de potencial, os elétrons todos migrem na direção do polo positivo, numa mesma direção e no mesmo sentido. Isso é uma corrente elétrica, então. Tenho esses elétrons deslocalizados se movimentando mesmo no estado sólido. Então os compostos metálicos mesmo no estado sólido, por terem elétrons de carga negativa deslocalizados, podendo se movimentar, são capazes de criar um fluxo de corrente elétrica, portanto, são bons condutores de eletricidade. Mas os metais, a altas temperaturas, não conduzem bem a corrente elétrica. É o que eu estou informando nessa última informaçãozinha de vermelho aqui. Ó. À medida que a temperatura vai aumentando, a condutividade elétrica do metal vai
caindo. Vamos voltar para o quadrinho aqui. Por que isso acontece? À medida que eu aqueço o metal, esses núcleos começam a vibrar. Vibrar com a intensidade cada vez mais alta. O aumento da intensidade de vibração desses núcleos começa a atrapalhar a passagem dos elétrons. A corrente elétrica não é a migração dos elétrons numa mesma direção e no mesmo sentido? Não é um fluxo deles na mesma direção e no mesmo sentido? Se os núcleos começarem a agitar demais, atrapalha a passagem dos elétrons. Então a condutividade do metal cai à medida que a temperatura sobe. É isso. Então tá aí algumas características da ligação covalente, da ligação metálica, e essas características como elas influenciam nas características macroscópicas e nas propriedades tanto dos compostos covalentes, moleculares, né, daqueles que se unem por ligação covalente, e dos compostos metálicos. Na próxima aula a gente vai conversar um pouco então a respeito de geometria molecular e das forças, das interações intermoleculares. As forças que mantêm unidos, que estão presentes nos compostos moleculares. Átomos que se unem então por ligação covalente. Assunto para a aula de semana que vem. Por hoje a gente fica aqui. Muito obrigado.